Olá, sejam mais do que bem-vindos a mais um bloco do nosso programa, onde a gente veio falar com vocês um pouquinho mais sobre saúde aliada à beleza. Há 2 meses atrás, a gente já começou com esse bloco e tem feito maior sucesso. E a gente, é claro, retorna aqui, como a gente havia prometido para vocês, para falar um pouquinho mais sobre a área de cirurgia plástica, que é tão bacana, tão procurada, né? E é claro que tem que ser ele, né? O fera, Dr. Heidel Deutscher. Ele que vai falar um pouquinho para a gente, cirurgião plástico aqui em Florianópolis. Primeiramente, seja muito bem-vindo, doutor. Quero agradecer por abrir as portas para a gente do seu consultório, abrir um pouquinho as portas do seu conhecimento e dividir isso com a gente, porque é uma área super bacana, mas ao mesmo tempo uma área tão complicada, né, doutor? Seja bem-vindo. Marinês, obrigado de novo pelo convite, né? É um prazer receber vocês aqui. A gente teve uma conversa super bacana, né? Algum tempo atrás, e depois disso ainda viemos conversando muito, né? Eu comentei algumas coisas com você sobre assuntos mais polêmicos, né? Alguns cuidados que são importantes. Então é uma área super interessante, uma área muito atrativa, que tem muita coisa para ser discutido, e principalmente em relação à segurança e bom senso, né? Bacana. Vamos começar perguntando então com o doutor, né? Perguntas é o que interessa, né? Para a gente desmistificar vários mitos. Doutor, numa cirurgia plástica, a gente consegue tirar aquela famosa gordura do abdômen, mas não aquela gordura aqui de baixo, aquela gordura que muita gente tem na parte de cima. Aqui, para você que está aí sentadinho em casa, é logo abaixo do seio, logo abaixo do peito, onde o abdômen é mais saltado aqui em cima, doutor. A gente tem visto muitos casos disso e as pessoas, mas Marinês, mas eu consigo tirar essa gordura? Como que funciona? De que maneira eu consigo eliminar? Conta pra gente, doutor. Essa talvez seja uma das partes mais importantes que a gente tem que conversar quando fala sobre o contorno corporal e sobre abdômen. Tem-se a ideia de que a abdominoplastia seja principalmente moldar a parte inferior. E a parte superior, como que fica? Primeiro a gente tem que entender por que isso acontece. É o famoso estômago alto, né? O que é isso? Ele depende muito mais do formato do abdômen e da quantidade de gordura que você tem, não na parte de fora, do músculo para frente, né, junto com a pele. Depende muito mais do que você tem para dentro. É aquela gordura que está lá junto com o estômago, com o intestino, com o fígado. Essa é a gordura que não só esteticamente atrapalha o resultado, quanto também traz muito mais risco para a sua saúde. Infelizmente, a cirurgia não atua nessa área, nessa parte, nessa gordura. Ali é onde você vai ter que trabalhar com atividade física e principalmente com alimentação. Não tem jeito. É uma área também que tem um relacionamento com a genética, com o seu histórico familiar, então por isso que a gente vê muita gente dizendo assim, eu tenho o corpo da minha mãe, o corpo da minha avó, todo mundo meio parecidinho. Traz muito da nossa genética essa gordura. Então, ali é fundamental, perda de peso, atividade física, alimentação correta para diminuir essa gordura, não só para um resultado estético favorável, mas principalmente para uma qualidade de vida e para um risco cardiovascular no futuro ser bem menor. Isso, a gente está vendo muitas pessoas achando que daria para tirar, né? Então não tem jeito. É alimentação e, é claro, né, muito exercício físico para poder perder essa gordurinha aí. Doutor, a gente sabe que nós vivemos em um país onde as mulheres são exuberantes de seios, né? E as mulheres também, algumas que têm poucos seios, que é raro no Brasil acontecer, elas sempre querem colocar um pouquinho mais, que fica mais bonito ainda. Mas algumas mulheres com muitos seios, elas tendem a ter problemas de coluna. Eu sou uma prova disso, eu tenho muitas dores na coluna, porque eu amamentei durante 4 anos, meu seio aumentou muito. Até quero lhe perguntar se tem alguma relação isso, a amamentação, de aumentar o seio, que eu passei de 1,40 para quase 10 números a mais, doutor. Então eu quero saber também um pouquinho sobre isso. E no caso de fazer uma redução de mamas, deve-se colocar silicone nessa redução de mamas ou não? Como que funciona isso, doutor? Bom, a cirurgia de mama, de redução, suspensão, levantar, o lifting da mama, talvez seja uma das cirurgias plásticas com maior índice de satisfação, justamente porque, além da parte estética, ela traz esse conforto do ajuste do sutiã. Acho que toda mulher sabe disso, né? No Brasil é super complicado você achar um sutiã que fique bom na mama, nas costas e no ombro ao mesmo tempo. Normalmente vai apertar num lugar ou vai sobrar no outro, e esse ajuste a cirurgia vai permitir. É claro que quando tem uma gestação, quando tem amamentação, a tendência é sim a mama aumentar de volume. A contrapartida é que, claro, quando você está amamentando, aos poucos os hormônios vão fazendo os ajustes, vai encontrando equilíbrio, e a tendência é que, à medida que você volte para o seu peso, também volte o tamanho da mama em parte. Contrapartida, de novo, é que há um grau de flacidez da pele, a mama pode vir a cair.
Em relação a colocar a prótese ou não, a gente tem que deixar bem claro qual é a função da prótese. A prótese, ela basicamente tem a função de aumentar a mama, aumentar o que você já tem. Se você tem uma mama grande e vai botar uma prótese, não faz o menor sentido. Então, o que tem sido feito nos últimos anos, de 10 anos para cá, 5 anos para cá, tem sido feito já com uma maior intensidade, é reduzir a mama e colocar a prótese. Qual é o objetivo disso? É um pouco mais de contorno, uma mama que tem uma consistência um pouco maior, porque é previsto que quando você tenha, os seus filhos tenha a gestação ou mesmo com a idade, a consistência da mama, que é mais durinha, ela vai ficando um pouco mais flácida com o tempo. Então, com a prótese, a gente consegue recuperar um pouco desse volume, dessa forma e da consistência. Mas tem que ficar bem claro que mama grande se resolve com redução, não necessariamente com prótese. Porque você está adicionando mais alguma coisa que lá no futuro pode você precisar trocar a prótese, você pode ter algum grau de contratura, pode trazer um problema que você não precisaria. Então, redução de mama com prótese sempre tem que ser discutido caso a caso, com o seu médico, vendo vantagens e desvantagens para cada paciente. Não dá para a gente dizer assim, tira a mama, bota uma prótese no lugar que isso vai ficar bom em todo mundo. Não, não vai. Tem que ser bem selecionado, caso bem escolhido. Efeito contrário, doutor. Vamos aumentar as mamas para quem tem pouco seio. Quais são hoje os tipos de próteses que a gente tem? Para que tipo de corpo elas são indicadas? E, é claro, qual é o tempo de vida útil hoje das próteses? Vamos começar de trás para frente. Tempo de vida útil das próteses. Dá para dizer que a melhor resposta talvez seja indefinido. Depende do seu corpo. Depende de como o seu corpo vai se adaptar com a prótese ao longo dos anos. A gente sabe que toda vez que a gente bota alguma coisa dentro do nosso corpo, farpinha no dedo, válvula no coração ou prótese na mama, o corpo faz um envoltório, uma película ao redor da prótese. Ao longo do tempo, esse envoltório, essa cápsula, ela vai ficando mais grossa e mais dura. E ela vai apertando, contraindo a prótese. É o que se chama de contratura capsular, que muitas vezes as pessoas entendem isso como uma rejeição. Não é rejeição. Rejeição é igual a alergia à penicilina. Tem alergia. Tirou, não bota mais a prótese. Que é diferente de contratura. Então, quando alguém fala para você, eu tive uma contratura, eu tive uma rejeição da prótese e tive que botar outra. Não, isso não é rejeição, isso chama contratura. Quando isso acontece, a gente troca a prótese. A chance disso acontecer vai aumentando com o passar dos anos. A gente sabe que com 3 meses formou essa cápsula ao redor da prótese. Daí em diante, o corpo é que vai dizer quando isso pode acontecer. A estatística diz que em 10 anos, depois de você ter feito a cirurgia, a chance pode variar de 4% a 8%. Ou seja, essas são as mulheres que precisam trocar prótese. E o resto, mais de 90%, não vai precisar trocar. Só vai trocar quando e se tiver a tal da contratura, ou se quer aumentar, ou diminuir, ou ficar sem, independente. Mas pela prótese é quando acontece a contratura. Doutor, eu tenho uma curiosidade. Antes da gente começar a mostrar os modelos de próteses, e no caso, existe a possibilidade de uma prótese furar, vamos falar bem a grosso modo, ela furar dentro do organismo, ou seja, vazar o líquido que tem dentro? Existe essa probabilidade? As próteses hoje, elas são de gel coesivo, elas são feitas em várias camadas. Então, a possibilidade dela romper é muito pequena. Basicamente, teria que cortar ou talvez um tiro. Mesmo se fosse uma queda gigantesca, seria muito difícil. A gente pode torcer a prótese e ela volta exatamente ao mesmo formato. É só você imaginar, ninguém vai fazer isso na mama, né? Mas se você pensar, você vê que eu torci a prótese inteira e ela voltou ao mesmo formato. Tá? Caso a gente cortasse ela, você vai ver que ela abre, ela racha, ela não vaza, ela não tem líquido aqui, o gel é coesivo. Então, no máximo, esse gel a gente vai apertar, ele vai movimentar e volta para a posição. Ele não espalha pelo corpo. Ele vai ficar dentro daquela cápsula que eu expliquei, né, que vai ter formado ao redor da prótese, dificilmente ele vai sair dali. Mesmo se ele romper, o corpo consegue manter ele armazenado ali sem trazer maiores implicações. Mas é uma das coisas que vai trazer um risco maior daquela contratura que eu expliquei. Então, sim, se a prótese romper, você pode ter uma contratura e aí não tem dúvida que deve ser trocada a prótese. Então, vamos corrigir, né? Furar, Marinês, é romper a prótese. Doutor, vamos falar um pouquinho, então. Nós temos aqui alguns modelos de próteses, né? E alguns tamanhos também. Como que isso funciona no corpo humano? Bom, quando a gente vai decidir por um tamanho de prótese, a gente sempre tem que levar em consideração o desejo do paciente, as medidas do corpo. Então, não basta você querer uma prótese de 300, 400, 200, depende do seu corpo. E essas medidas vão muito mais além do que só
peso e altura, como todo mundo sempre fala, minha amiga tem mais ou menos o corpo parecido com o meu. Não, não tem. A não ser que seja sua irmã gêmea, ela não é parecida com você. A gente tem que somar o que você já tem mais a prótese. Então essa conta sempre vai ter que ser feita. As medidas que a gente vai fazer são de tórax, de posição da mama, de altura, da base. São várias medidas que vão dizer pra gente os tamanhos mais indicados, o mínimo e o máximo. E dentro desse mínimo e máximo, aí vai muito do que o paciente está procurando de resultado e, claro, a opinião e a experiência do médico. Então a gente pode dar alguns exemplos aqui de tamanho. Olha só, eu trouxe aqui 3 próteses. Essas 3 próteses têm absolutamente a mesma quantidade. Todas elas têm 325 ml, mas você vê que elas são totalmente diferentes. Então, quando a gente escolhe uma prótese, não basta você escolher um número. Isso é o que menos importa. Então, quando eu faço o teste com os pacientes, a gente vai mudando o formato, o tamanho, e o paciente vai adaptando, vendo o que ela acha mais interessante, não pelo número, mas pelo que agrada, pelo resultado. Isso é o mais próximo que a gente consegue chegar do resultado após a cirurgia. Então você vê só, quando eu não tenho espaço suficiente no tórax, mas eu quero mais volume, se eu não posso juntar as duas aqui no meio e eu não posso ir lá para baixo do braço, eu só tenho um lugar para ir, para frente. Então eu posso usar uma prótese mais estreita e mais alta, mais projetada. Caso contrário, não, eu tenho espaço suficiente, eu não quero que ela fique tão para frente, que tão marcada, tão redonda. Então eu uso uma prótese com um perfil um pouco mais baixo e um pouco mais larga. Cada paciente a gente vai encontrar esse melhor resultado dentro do que ela quer, com as medidas do corpo. Pude perceber, doutor, pegando nas próteses, que cada uma delas parece que é de um material diferente, ela é uma textura diferente. Essa aqui mesmo parece um veludo. Qual que é a diferença disso tudo nelas, dentro do organismo? Bom, aí entra mais uma vez a escolha necessária para cada paciente, né? Essas próteses, é uma das próteses mais antigas, são as próteses lisas, elas foram deixando de ser usadas porque um daqueles sinais, um dos motivos pelo quais a gente pode ter contratura capsular, está relacionado justamente com essa texturização. Hoje já tem outras discussões sendo feitas a respeito de como deve ser essa textura, a parte de fora, né? A cápsula, o envoltório do gel que está lá dentro. Então, quando eu quero um pouco mais de aderência, eu quero grudar um pouco mais, eu posso usar uma prótese com um envoltório de poliuretano, que é essa prótese. Dentro, ela é exatamente como essa prótese aqui, só que ela tem uma capinha. Então, se a gente olhar aqui dentro, ó, eu até rasguei um pouquinho, que dá para a gente ver que o envoltório é mais rugoso, mas a parte de dentro é bem parecida com essa texturização. Isso também vai ajudar a mudar o resultado, isso é importante. Então, quando a gente faz essas escolhas, não só de volume, vê que volume é um detalhezinho bem pequeno, tem muitas outras coisas que são importantes. Além desses formatos, né, dos formatos redondos, de diâmetro, de projeção, a gente tem o formato anatômico, que é o formato mais cheinho na parte de baixo e um pouquinho mais vazio na parte de cima. A função dessa prótese é para aquela pessoa que não tem quase nenhum volume de mama, que ela ficaria muito marcada, muito redonda, aquele aspecto muito artificial. E aí uma coisa importante a gente falar, né? Não quer dizer que natural seja bonito e artificial seja feio. Isso é questão de gosto, é sua preferência. Então, para as pacientes que não querem um colo muito redondo, muito marcado e que são muito magrinhas, a prótese anatômica, a prótese em gota, ela é bem interessante. Também a gente usa muito nas cirurgias de reconstrução de mama. É um resultado bem bacana daí para essas cirurgias um pouquinho diferentes aí do que a cirurgia estética convencional. Olha só, então é mas muito assunto que a gente tem para falar aqui. Pena que nosso tempo é muito curto, mas eu quero lhe convidar, doutor, para estar conosco no próximo mês, para a gente estar falando um pouquinho mais. Tem muito assunto polêmico aí, tem muito assunto que a gente tem que desmistificar, tem que esclarecer para você, telespectador. Doutor Haider, como eu já falei, está disposto aí a abrir as portas do consultório para a gente, para poder levar essas informações para você, que o mais importante do que você procurar um cirurgião plástico, primeiro é você ter a informação, né, doutor? Antes da cirurgia vem a informação. A gente vive também num excesso de informação agora, né? Tem informação demais à disposição, basta você entrar lá no seu buscador, procurar na internet, vai ter muita informação. O difícil é você organizar e saber o que é relevante para você e quais são os riscos que você está correndo. Então, por mais que a informação esteja disponível, a conversa com o profissional, sentar, tirar as dúvidas com o cirurgião plástico é fundamental. E um profissional que seja bem formado, reconhecido, que tenha uma graduação adequada,
do tratamento que você procura. Não procurar um médico ou alguém que não seja médico para tentar resolver um problema que seja da área médica. Da mesma forma, não vai procurar um médico para resolver um problema que é com dentista. E assim vai. Sempre tirar as dúvidas. Antes de fazer qualquer procedimento, venha a informação.